quando eu vi você começar a se posicionar no lugar do seu marido, principalmente em relação àquela situação que envolvia a nossa conversa na porta do Casal Power, eu pude ver uma Adriana distorcendo todos os fatos. E ali eu senti maldade no teu jeito de jogar. E vi você distorcendo os fatos em outras dinâmicas que foram tendo, onde você tinha oportunidade de fala. Então ali foi uma grande decepção para mim, porque eu perdi aquela visão da Adriana. Mesmo depois dos embates com o Domini, como que eu te tratava dentro da casa? Mesmo eu estando nos embates com ele. Teve um dia que você me deu a mão e disse que era difícil para você, e eu disse o que para você? Fica tranquila, porque eu entendo. É o seu marido e você tem que estar do lado dele. Claro. Mas, Adriana, não tem que estar do lado dele, eu tenho que, se eu precisar falar sobre ele para defender ele, eu vou. Então, não tem jeito. Você tem que estar do lado do seu marido e você tem que defender. Mas aí você compactuar de uma distorção de uma história para acusar uma outra pessoa, eu acho que não tinha necessidade de fazer o que você fez. Então, assim, só finalizar, tá, nome? Até aquele momento, Adriana, eu tinha um embate com o Domini pela situação do Everton, vi você distorcendo uma história, só que você foi profissionalizando naquilo. Até chegar ao ponto daquela última dinâmica, onde você já ia começar, que ali vocês estavam ali alinhados com o Everton, de mudar realmente toda a versão da história. Então foi onde eu te interrompi e falei assim, não, eu não fui atrás da Emily para falar nada. E aconteceu tudo que aconteceu, então também não tinha necessidade. Então, assim, eu não te vejo hoje como essa mulher que tem essa dificuldade de apontar, de falar, muito pelo contrário. Eu te vejo com um poder de manipulação, uma perspicácia para poder virar o jogo, para parecer uma dissimulada, às vezes, quando você fala as coisas que a casa inteira fala, o quê? Então, assim, mas eu te via, do jeito que você tá narrando aí pra mim, eu te via no começo do jogo. Hoje eu não vejo mais. Pode falar, né? Carol, eu te juro, pela vida dos meus 5 filhos, Ana Clara, Pedro, Vitor, Valentina e Theo, que eu não estava com medo do que vai acontecer lá fora. Você está equivocada com a sua percepção. E deixa eu te esclarecer. Eu participei da autoria de um livro que o Eike está lendo e ele veio me perguntar o que significa autocomplacência, porque ele não sabia o que era. Eu te juro pela vida dos meus 5 filhos que foi essa palavra que me fez entrar no seu quarto aos prantos e te pedir desculpa. Não, aos prantos não, Dominico, você não estava nem chorando. Eu chorei e falei que estava com vergonha de olhar nos seus olhos. Aos prantos aí é outra coisa. E eu senti que eu estava sendo autocomplacente comigo. Eu não poderia ter justificativas para não te pedir desculpa. Eu estava sendo complacente com o que eu fiz de errado. E eu reconheci isso, entrei lá e te pedi desculpa. O que aconteceu aqui no outro Quebra Power, onde você chegou e falou para mim, você é uma vergonha, você tinha que estar com vergonha, você vai para DR e vai sair, foi o que ela falou. Não, vai sair não. Você vai... Inclusive, foi que a Adriana falou que não concordava com as suas atitudes. A gente não falou isso, não. O que eu quero Inclusive, dizer... quem falou que queria ir para DR para sair era você no quarto. O que eu queria te dizer é que a sua percepção está errada, porque eu não estava com medo do que estava acontecendo. Eu entrei lá por causa de uma palavra que aquele casal... Foi você que falou. A primeira pessoa que Ele me falou que não estava cobrou... com medo do programa não ter ido ao ar por causa disso. Não era medo do que está acontecendo lá fora é outra Vocês coisa. duas estão usando uma palavra que eu não... Você usou. Não. Inclusive, eu estou com medo de estar acontecendo alguma coisa lá fora. Pode ser que esteja acontecendo. Ainda bem que o Rafa estava lá, porque ele ouviu. Aquele casal ali, a primeira pessoa que me cobrou no outro dia se eu ia te pedir desculpa foi a Nath. Ela me falou. E a última pessoa que me cobrou isso antes de eu entrar no seu quarto foi o Eike. Então, eles são importantes na minha vida da agora pra frente. Mas a sua percepção de que eu estava com medo é errado. Então, é porque o meu arrependimento você foi sincero. Ô, Domi, foi você que verbalizou que você estava ali, inclusive, porque você estava com medo de estar tendo uma consequência lá fora. Você usou a expressão intervenção de Ministério Público. Essa palavra medo surgiu da tua boca e está gravado, porque eu não usei, ela não tem medo nem da morte, Carol. Então tá. É isso eu que eu ia falei te falar. o que pode, você olhar o que os pode, vídeos do Instagram eu dele, disse você vai pra ver que você, ele não tem medo de nada. a minha memória é assim, ó. Ela é um HD. Eu te falei, o que pode estar acontecendo é uma intervenção que acontece mesmo por conta da gravidade do problema. Mas eu não usei a palavra medo, não.
porque eu não tenho. A minha memória não é uma HD como a sua, Então, posso ter é falhado, isso que eu mas... estou te falando, que beleza, você está mas isso não muda. equivocado. Não Isso não muda muda a minha a- percepção, Domini, porque as suas atitudes, elas são congruentes com essa minha percepção. Você teve Não que tem a sua jeito de percepção de suas sentimento e a atitudes. dela. A única Adriana, vez que ele se alterou não. foi no próximo quebra-pau, Não, quando foi você no falou que ele é uma próximo vergonha. Não, e não fui eu. Adriana, só com a Aí Carol. o cara é cutucado, Adriana, criticado, não, cutucado debochado não. o tempo inteiro e você Debochado quer da que ele não onde? se altere? Ele não foi Debochado aonde que ele cutucado, foi nem debochado, Adriana? debochado, nem Eu falo pra cutucado e nem você, debochado. Radamés, você é uma vergonha, você tinha que ter vergonha. Se ele de tivesse estar aqui. tido uma Não. atitude do Domini, Você eu você teria ia vergonha olhar pra mim dele. e falar, Adriana, ai, me perdoa, eu sou Adriana, casada com o desculpa. Radamés. Se ele tivesse Mas tido a se eu for, atitude né, que o Radamés? Domini teve, Se eu eu faço- Aí teria você sai vergonha do seu dele. banquinho, o problema nem era com Adriana. você. Você sai do seu banquinho Adriana. pra falar pra ele, você não tem dois queria de novo que ele Adriana, ficasse o calado. que eu falei pra ele? Ele falou assim, Não. eu quebro vocês todos no Não. meio. E lá em Ele cima? falou isso, ele E falou, antes eu, desse- Pra ela. eu E resolvi antes tudo na desse porrada, você não falou quebra-pau, isso? lá em cima na divisão dos quartos, Não, na por que que eu não quinta-feira, posso que ele falar falou pra que você? partia a Ele casa falou toda pra no mim. meio. Não, ele falou pra você, Não olha, ele citou falou vocês. assim, Lá eu em resolvo- cima, você disse falou que assim, partia eu a não- casa eu- toda no Falei meio. pra Você falou lá em Por quê? cima, eu Mas parto todo você mundo chamou no o meio. outro, falou que o outro não conhece quebrava 5 minutos todo mundo. com você é a mesma coisa. Não é não. Pra É a ela. mesma coisa. Ele luta e É eu a luto. mesma Em momento coisa. nenhum eu falei que eu ia partir. Quando você parte uma pessoa no meio, Não, você não. Você não sabia que eu lutava, Você ia Carol. desmaiar ele, Você não né? sabia 5 que eu minutos lutava. comigo é desmaiar. Já sim. Você até Não, me tudo perguntou da bem, minha sim. faixa esses Não, dias. coisa. Mas aí, você acha que eu ia Aí dizer você queria que ele não não se alterasse. Eu nunca ia te chamar de Entendi. pra brigar. Ei, Uma você mulher, acha que eu eu jamais ia chamaria. E A partir homem do também momento não. que ele fala Você assim, vai voltar eu nesse quebro tema de vocês novo, todos Ei? no voltar, meio. Eu quero Não, que mas ela... eu quero quero que ela resista. resolvido. As É que você foi falar. falando com ele. dele. Mas é porque pra Várias mim tá recorrências. resolvido. Eu não, mas quase. agora Que parece você me voltar. chamou, Não, você me agora chamou parece pra brigar voltar. com você. Eu achei que você Mulher tinha chata. entendido. Não. Depois falou que Você a me Carol chamou é pra uma brigar. mulher. Fake, eu me impus. Mas ela era. Eu me impus Você pra me chamou você. para E brigar. daquele dia em Ela dia você parou de me Aqui, intimidar. ó, deixa, Pronto, eu tô falando, resolvido. ela tá pedindo a Te recorrência. Eu falei, primeiro ela foi aqui, ele falou que a Carol era uma mulher chata do Falou. E Vamos você lá, falou vamos Porque assim, eu por quê? botei a minha Carol é. opinião e não Não, pode ter uma você opinião de impôs verdade. a sua opinião tudo 20 bem. vezes. Tudo bem. Adriana, tá, ele Adriana. deu A uma câmera tá palestra. lá, você repetiu 20 ele vezes a deu sua uma opinião. palestra. Adriana, e agora? Adriana, era até Mas preocupação, a- porque a gente se dava bem. Mas a sua era até opinião preocupação. contrária dele tinha que ter saído e ponto final. Adriana. Você ficou insistindo E até ele ele falar. também. Ok, eu concordo com você. Não, ele não ia falou. falar. Não. Então, mas não ia ele não falar. ia É falar. porque ele tava tentando me colocar num lugar que não é meu, me questionando quantas pessoas negras entram na minha casa e sentam na minha mesa E pra quantas? comer. Muitas, Adriana. a gente não tem vida catraca na nossa- inteira. Não, A vida inteira. É só na casa de A vocês que vida entra inteira. preto. É só na casa de Carol, vocês que entra Adriana, O preto. deixa eu único te falar. jeito de tirar você de lá foi falando que você é Adriana. chato, porque tava Não. insuportável. Ele fui falou eu que chata saí. na hora que a gente saiu. Ele só falou quando eu Na hora que saí. a gente Deixa eu saiu. falar uma coisa. Eu já tive 2 projetos sociais dentro de favela. Os meus alunos de dentro de favela, Você quer que de eu cite os coro, sem cor... nossos? Não, Não, é então você que tá me vamos questionando. você aqui com isso. Você que Todos questionou de andam aqui novo. embaixo do meu Você braço falou como mãe. quantos entram Então na nós minha não casa. vamos Pronto, você correr. quer que eu comece? Você quer Se que eu a comece sua a listar? consciência tivesse limpa, Sempre você não esteve tinha limpa. perguntado pra Ninguém ele se nunca ele me se sentiu questionou. humilhado quando você insistiu pra ele pintar o bigode. Então, começa por aí. Eu precisava que ele verbalizasse, Você, Adriana. se a Adriana, sua você é consciência inteligente estivesse limpa, o seu coração Ela tranquilo, está. você não precisava ter Ela perguntado. está, mas ele Adriana. precisava Então, nós não vamos verbalizar. voltar nesse Voltou lá assunto. no início. Ela que voltou. Adriana, tudo começou Não, eu não. porque Ela que ele voltou. perguntou Eu pra não. ele se ele Ela fez que isso voltou. Não, porque você quis. perguntou em quais situações o Dom, a recorrência do Domini. Ele começou a falar. O dia que ele falou chata do c... O dia que ele falou do meu corpo, como que o Radamés largou uma gostosa como Não a foi ex no mesmo dele. dia. Foi. Foi no mesmo Não dia. importa, Calma, mas é amor. uma vez, é duas. Você Aconteceu sabe uma fazer briga. matemática? Você queria que ele te É uma- chamasse de linda, maravilhosa, Eu queria que ele santa, não meu amor citasse. da minha Ah, vida? isso dá Aí- o direito dele comparar o meu corpo com a da ex-namorada do Errou. Rada?